Descubra a emocionante história da mãe solteira demitida por salvar um ferido, o impactante segredo de Maria. Maria, uma enfermeira apaixonada, havia se moldado na rotina estressante de São Paulo com um único propósito: fazer a diferença na vida das pessoas. Mãe solteira de Ana, sua garotinha de 8 anos, ela acordava todos os dias antes do sol nascer, apressando-se para preparar café e lanchar pertinho da escola. O sorriso de Ana, sempre iluminado, era seu combustível. Mas a pressão de conciliar trabalho e maternidade tornava cada dia uma verdadeira batalha. Às vezes, Maria se perguntava se a luta valia a pena. Mas até o momento em que suas mãos tocavam a cabecinha de Ana antes de sair, ela tinha certeza: cada sacrifício se tornava insignificante. Numa quarta-feira comum, o destino decidiu intervir de forma dramática. Durante seu caminho para casa, um acidente aconteceu bem na sua frente. Um motoboy, perdido em sua velocidade, colidiu com um carro. Maria, mergulhada no instinto, não hesitou. Ela saiu correndo do carro, seu coração acelerado feito tambor, e com o olhar de uma verdadeira guerreira, começou a prestar socorro ao jovem ferido. A situação era caótica, e com cada compressão em seu peito, Maria soltava a adrenalina que a moveu a vida inteira. Só que a história tomou um rumo cruel. Um mês após o incidente, seu chefe a chamou ao escritório, com aquele olhar sério que Maria sempre detestou. A reprimenda foi direta e implacável. Ele viu sua intervenção como um risco à imagem do hospital e, sem mais delongas, anunciou sua demissão. O mundo de Maria desabou. Olhando para Ana enquanto ela desenhava, Maria teve um frio na barriga ao perceber como a realidade estava mudando para pior. O desespero a envolveu como um manto pesado. Como diria sua avó, quem ama cuida, e agora Maria se sentia incapaz de cuidar da única coisa que realmente importava. Em meio à tensão e às contas que se acumulavam, uma memória a visitou. O som da máquina de costura, presente na casa de sua avó. E se a costura fosse a saída? Na cozinha pequena do apartamento, ela começou a criar roupas simples, cada peça costurada com o amor que pulsejava em seu peito. Ao ver vizinhos se encantando com suas criações, um orgulho quase esquecido ressurgiu. Maria não era apenas uma enfermeira, ela estava se redescobrindo como artista. Mas a alegria também trouxe novos desafios. Rumores começaram a circular e a insegurança ameaçou se instalar. O medo da opinião alheia era constante, mas Maria se recusou a desistir. No auge de suas criações, decidiu se apresentar à comunidade em um evento local, sua pulseira nervosa de cuidados e esperanças. Ao olhar na plateia, ela se deparou com amigos e vizinhos, seu apoio dançando entre risos e sorrisos. O coração dela disparou, mas foi ali, naquele momento, que ela percebeu que não estava sozinha. Em meio à celebração, uma ligação inesperada a interrompeu. Um advogado, com uma voz fria, informou sobre os danos à imagem do hospital que seu ex-chefe estava processando. O estômago de Maria se revirou. Como poderia lutar não apenas pela guarda de Ana, mas também pela sua dignidade, enquanto sombras desse passado ameaçavam seu futuro? O turbilhão de emoções se intensificou e, com um brilho de determinação nos olhos, Maria se preparou para uma nova batalha. O futuro era incerto, mas sua vontade de lutar só crescia. O que viria a seguir? Enquanto a voz do advogado ecoava em sua mente, Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. O semblante da sua filha, com a inocência de uma criança, flutuava em suas lembranças. Mãe, você é a melhor enfermeira do mundo, Ana costumava dizer. E agora, ela precisava mostrar para sua filha que, além de enfermeira, era uma mulher forte e determinada. No dia seguinte, Maria se recuou à cama ao lado de Ana, pensando em como poderia enfrentar essa nova ameaça. As contas estavam atrasadas, a pressão aumentava, mas seus dedos se moviam automaticamente, costurando mais uma peça que poderia ser a chave para mudar sua vida. Com cada ponto, ela se lembrava das palavras da avó: a vida é como uma costura, às vezes você tem que desmanchar para fazer algo bonito. Decidida a não se deixar abater, Maria decidiu buscar apoio. Foi até uma associação de mães empreendedoras na comunidade. Num lugar simples, com paredes de grafite e mesas improvisadas, encontrou também outras mulheres que lutavam pelas suas vidas e sonhos.
Compartilhar experiências trouxe alívio ao seu coração angustiado. Num grupo onde o desânimo se misturava à coragem, Maria ouviu histórias que a tocaram profundamente. Uma delas, de uma mãe que tinha perdido tudo e se reergueu vendendo doces, plantou uma ideia em sua mente. Por que não fazer uma parceria? Enquanto conversavam, planos começaram a desenhar na sua mente, como um tecido que estava sendo costurado. Juntas, elas poderiam transformar suas criações em uma marca que refletisse a força e a união daquelas mulheres. Com novas inspirações, Maria começou a sonhar mais alto. Organizar a primeira feira do bairro, com estandes para expor e vender suas roupas, junto com as iguarias da amiga que fazia doces com todo carinho. Passou noites em claro, desenhando cada detalhe, cada etiqueta que poderia levar o nome dela e delas, porque eram todas guerreiras. A ideia tomou conta do coração de Ana também. A menina estava empolgada. Mãe, vamos fazer cartazes com cores lindas. E eu quero ajudar, dizia com os olhos brilhando de orgulho. Maria sentiu um calor no peito, a determinação reacendendo com a luz da filha. Elas se tornaram parceiras, com Ana organizando a divulgação na escola, enquanto Maria trabalhava na produção. Mas a sombra do processo ainda pairava na mente de Maria. Em cada momento de alegria, havia um pequeno sussurro de dúvida. E se tudo desmoronasse novamente? E se o hospital vencer essa batalha? Contudo, a força da sua rede de apoio e o amor que sentia por Ana eram mais poderosos. Nunca vou desistir, prometeu a si mesma, enquanto cortava tecido e sonhava com o futuro. Na manhã da feira, o sol brilhava intensamente, como se a cidade estivesse alentada por sua batalha. As barracas estavam montadas e cheias de cor, assim como os corações das mulheres ali. Maria olhou ao redor e, sentindo a adrenalina subir, desejava que esse fosse o começo de algo grande. Mas no meio do entusiasmo, o relógio não parou. Um convite inesperado chegou até ela, sob a forma de uma mensagem. Era a convocação para uma reunião com o advogado do hospital. O coração de Maria disparou. O que isso significava? Ela poderia encarar essa pressão, ou seria o fim de seus sonhos? Com a respiração entrecortada, Maria olhou para Ana, que estava ao seu lado, e percebeu que o momento de verdade estava mais próximo do que nunca. O que aconteceria quando os ventos do destino soprassem naquela sala? A luta ainda não tinha acabado. Quando Maria chegou à sala do advogado, o brilho nos olhos de Ana deu lugar a uma expressão de incerteza. A pequena segurava firme a mão da mãe, como se a força dela pudesse afastar o peso daquela convocação. O cheiro do café recém-preparado se misturava ao ar tenso. O advogado, um homem de camisa branca e gravata, parecia um tsunami à espreita, pronto para engolir suas esperanças. Olá, Maria, começou ele, já com uma expressão de quem trazia notícias difíceis. O que se seguiu foram explicações que soaram como um eco distante. A responsabilidade da mãe, a pressão do hospital, o peso das leis, as palavras flutuavam ao redor, mas o que penetrava verdadeiramente no coração de Maria era o medo do que estava por vir. Ana, percebendo o estado da mãe, enroscou os dedos em seu pulso. Mãe, tá tudo certo, disse a menina com a coragem que só uma criança consegue ter. Era quase como um mantra, ela repetia isso, e em cada repetição, Maria sentia um pouco da ansiedade se desmanchar. Temos algumas opções, anunciou o advogado, tentando acalmar o clima. Mas precisamos agir rápido. Assim que ele começou a descrever os cenários, Maria se viu perdida, as opções pareciam uma selva densa, onde ela não sabia qual caminho seguir. Um rascunho de uma vida normal se despedaçava diante dela. Lembrou-se da feira, do sorriso de Ana, da esperança que estava começando a brotar naquela nova fase de suas vidas. E se eu perder tudo isso? E se a feira nunca mais acontecer? Pensou, o coração batendo rápido. Precisamos escolher um caminho, reforçou o advogado, mas o tom dele parecia muito mais claro em comparação com a confusão em sua mente. A pressão era real, muito real. Ela só conseguia pensar em como as noites se tornavam mais difíceis, em como os sussurros de incerteza transformavam seu sonho em pesadelo. Enquanto o advogado falava, Maria lembrava das palavras da avó, que era preciso desmanchar para criar algo novo. Era lindo, mas e se o novo não viesse?
Seria possível que a responsabilidade a esmagasse como um peso insuportável? Eu vou fazer o que for preciso para proteger minha filha, decidiu em silêncio, batendo no próprio peito como um gesto de determinação. Lembrou-se do rosto da amiga que fazia doces, sobre como, juntas, elas poderiam se reerguer, ou melhor, iniciar um novo capítulo. Com um fio de coragem, Maria interrompeu o advogado. E se nós buscássemos apoio da comunidade? E se fizéssemos algo maior do que apenas enfrentar isso sozinhas? A pergunta pairou no ar, como uma flecha lançada em busca de seu alvo. O advogado a encarou, surpreso com aquela virada. Bem, isso pode agregar valor à causa. Unir forças muitas vezes gera resultados melhores. Ana sorriu como se a vida retornasse a ela, uma luz no fim do túnel. Maria sentiu uma onda de esperança, mas logo veio a lembrança do que estava em jogo. A reunião ainda não era o fim, poderia ser o começo de uma nova estratégia. Mas e se tudo desse errado? O peso da dúvida estalou no fundo de sua mente, algo que poderia se tornar um novo fantasma. Isso pode dar certo, pensou, e com os olhos fixos na filha, reafirmou para si mesma, eu não tenho apenas que lutar por mim, mas por nós. Enquanto elas saíam da sala, a possibilidade de um novo futuro acenava como uma miragem. Mas logo em seguida, Maria recebeu uma notificação no celular, uma mensagem de um desconhecido. O que será que vem agora? Ela pensou, o coração disparando novamente. Ela sabia que uma nova reviravolta estava a caminho, e esta poderia ser decisiva. Maria olhou para o celular, a ansiedade a consumindo. Com as mãos trêmulas, ela desbloqueou a tela e leu a mensagem. Oi, sou eu. Precisamos conversar. É sobre a Ana. O coração dela disparou. Quem era essa pessoa? O que poderia ser tão urgente conectado à sua filha? Quem é você? Respondeu com dedos ágeis no teclado, quase sem pensar. A resposta demorou, mas parecia uma eternidade. Ana, com sua energia contagiante, estava perto, mas a inquietação da mãe crescia a cada segundo. A mensagem finalmente caiu como uma pedra em um lago calmo. Sou uma amiga da escola. A Ana precisa de apoio urgente. Podemos nos encontrar? As palavras dançavam em sua mente. Quem era essa amiga? O que ela sabia sobre Ana que Maria não? Só posso me encontrar amanhã, escreveu, tentando manter a calma. As horas seguintes foram um turbilhão. As vozes do advogado e seus conselhos estavam longe, distantes, enquanto Maria se perdia em pensamentos. O que mais a filha poderia precisar? E o que mais estava por trás daquela mensagem? No dia seguinte, Maria encontrou-se com a amiga da escola em uma cafeteria discreta. Assim que a mulher entrou, Maria a reconheceu. Era uma mãe que sempre estava lá, fazendo amizade no portão da escola. O rosto dela exibia uma preocupação que Maria logo entendeu ser genuína. Oi, eu sou a Júlia, disse a mulher, puxando uma cadeira. Desculpe te chamar assim, mas a Ana ela está passando por algumas coisas na escola. Precisamos conversar sobre isso. O coração de Maria afundou. Às vezes eu me pergunto se estou fazendo tudo certo. Com o trabalho, com as responsabilidades e agora isso? Sua voz tremia. Aquela era outra faceta da luta constante que enfrentava. Ela é uma menina incrível, mas estou percebendo que as crianças não estão sendo tão legais com ela. A situação na família, você sabe, isso gera boatos. As palavras de Júlia atravessaram Maria como uma lâmina. O que mais a filha havia sofrido sem que ela soubesse? A dor em seu peito se intensificou. Ana não tem culpa de nada. Nós estamos lutando para dar a ela a vida que merece. Eu sei, respondeu Júlia, com empatia. Mas precisamos mostrar a ela que não está sozinha. Talvez seja hora de unir mais mães, trazer confiança e acolhida. A ideia acendeu uma faísca de esperança em Maria. Uma rede de apoio, algo que já pensara, mas que parecia nebuloso. Era um plano. Uma primeira ação real em direção à mudança. E se nós começássemos a organizar um grupo de apoio? Uma coisa que pudesse ajudar não apenas a Ana, mas outras crianças também? Os olhos de Júlia brilharam. É isso.
E podemos envolver os pais, trazê-los para entender o que é ser uma comunidade unida. Maria começou a esboçar os passos em sua mente, a ideia puxando suas esperanças para fora da escuridão. À feira podemos fazer um evento. A visibilidade vai ajudar todos nós. Naquele momento, um sorriso brotou no rosto de Maria e, pela primeira vez, ela sentiu uma verdadeira conexão com a possibilidade de mudança. Elas começaram a traçar um plano, a lista de pessoas que poderiam ajudar, enquanto a alegria envolvia como um abraço acolhedor. Porém, ao voltar para casa, a mensagem que tinha recebido ainda ecoava. Por que Ana não havia contado nada? O que mais estava por trás da bravura da filha? Maria sabia que havia desafios a enfrentar, que cada passo adiante poderia revelar mais segredos. Quando chegou em casa, Ana estava sentada na sala, a cabeça baixa. Maria respirou fundo, sabia que precisava de mais do que coragem. Tinha que se conectar verdadeiramente com a filha, entender a jornada que estavam compartilhando. Oi, meu amor, disse Maria, com um sorriso que tentava esconder a preocupação. Podemos conversar um pouquinho? Ana ergueu os olhos. Mãe, tem uma coisa que você precisa saber. O coração de Maria parou por um instante. Aquele momento poderia mudar tudo. Uma chama difusa de ansiedade e expectativa iluminou o rosto de Maria enquanto ela encarava Ana, buscando palavras que conectassem suas almas naquele instante decisivo. O silêncio pesado entre elas parecia um abismo, onde cada uma lutava contra seus medos. Mãe, eu não tenho conseguido lidar com tudo isso, Ana disse finalmente, a voz trêmula quebrando a tensão. Maria sentiu seu peito se apertar, uma onda de empatia a invadiu. Era claro que a filha estava lutando batalhas internas que ela mal conseguia imaginar. Me conta, filha. Estou aqui para te ouvir, sem julgamentos. Maria tentou infundir calma na sua própria voz, mas sua preocupação era evidente. Ana fitou o chão, os dedos entrelaçados como se fizessem força para se manter firme. Aquela postura a fazia parecer tão pequena e vulnerável. Na escola tem um grupo de meninas que fica me zoando. Eu não sei por que estão me fazendo isso. Sempre que vejo elas, meu coração dispara e eu fico tão nervosa, Ana falou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Maria imediatamente se ajoelhou ao lado dela, buscando olhar nos olhos da filha. Ana, eu sinto muito por você estar passando por isso. Ninguém deveria fazer você se sentir assim. Não é sua culpa, disse Maria, suas mãos acariciando os cabelos da filha, tentando transmitir amor e segurança. Mas é por causa do divórcio, todo mundo sabe. E eles comentam, eles riem de mim. E às vezes eu fico tão envergonhada que não consigo nem falar, Ana desabafou, a tristeza se transformando em um choro contido. Maria desejou que pudesse apagar toda a dor que aquela menina estava sentindo. Você é mais forte do que imagina. E eu quero que saiba que eu estou aqui. Podemos enfrentar isso juntas, Maria disse, com a determinação já pulsando em suas veias. O pensamento de formar um grupo de apoio estava mais vivo do que nunca. Mãe, estou tão cansada. Eu só queria que tudo voltasse a ser normal, a jovem sussurrou, enquanto o desamparo a envolvia como um cobertor. Ouvindo isso, Maria percebeu que o que Ana precisava não era apenas de palavras, mas de ações concretas. Então, vamos lutar por isso. Vamos fazer algo grande. Maria declarou, sua voz se tornando mais firme. Com cada palavra, a ideia do grupo tomou forma. Eu conheci algumas mães que também estão passando por dificuldades, e juntos podemos criar um espaço acolhedor, onde todas as crianças possam se sentir seguras. Ana levantou o olhar, um brilho tímido surgindo em seus olhos. Você acha que isso pode ajudar? Que elas podem ouvir isso? Sim, meu amor. Mas, acima de tudo, vamos mostrar a elas que não estão sozinhas. Vamos convidar as mães a se unirem a nós e lidar com isso de forma coletiva. O impulso de esperança que Maria transmitia contagiou a filha e, por um breve momento, as sombras na sala pareciam se dissipar. Enquanto planejava como apresentar a ideia, Maria percebeu que havia um desafio escondido nas palavras de Ana. Mas o que fazer se as meninas que a atormentavam se aproximassem novamente? Como realmente ajudar a Ana a se sentir forte e confiante?
Era apenas o começo, mas Maria tinha certeza de uma coisa: a jornada delas estava apenas iniciando. Elas enfrentariam tudo juntas, como uma equipe, e isso as tornaria invencíveis. Vou ao nosso primeiro encontro, mãe. Quero mentorar sobre isso. Talvez seja aquela mudança que eu preciso, Ana disse, agora com um semblante mais decidido. Maria sorriu, um misto de orgulho e amor abrindo um espaço quente no seu coração. E eu estarei ao seu lado, sempre. Vamos juntas. Por um momento, tudo parecia se encaixar, como as peças de um quebra-cabeça que finalmente encontraram seu lugar. Mas, naquele instante, o celular de Maria vibrou novamente, tirando-a de seu sonho de esperança. Era uma mensagem de Júlia. Maria, preciso falar com você. É urgente. O sangue de Maria gelou. O que poderia ser tão importante assim? E, mais importante, poderia isso mudar o plano que estavam construindo? Maria olhou para o celular por alguns segundos, a mensagem de Júlia pairando entre elas como uma sombra inesperada. A urgência naquelas palavras a deixou inquieta, mas o que mais a preocupava era como isso poderia afetar Ana. Um aperto no estômago a lembrava de que, apesar de todos os planos que faziam, a vida tinha uma maneira estranha de mudar tudo de repente. Mãe? Ana chamou, com um timbre inseguro. Ao ver a expressão de preocupação no rosto da mãe, seu coração começou a acelerar novamente. Maria respirou fundo, tentando esconder a ansiedade. Desculpe, filha. É só uma mensagem de uma amiga. A voz de Maria esmoreceu, e ela tentou forçar um sorriso, mas a confusão ficou evidente no olhar de Ana. Vamos focar em nós agora, certo? Certo. Ana concordou, mas Maria percebeu que a tensão não havia se dissipado completamente. Elas decidiram que, apesar de tudo, o encontro com as mães seria sua prioridade. Maria logo começou a anotar ideias de atividades e conversas que poderiam ter. A vontade de proteger Ana a impulsionava a ser a melhor mãe possível. Elas passaram os próximos dias se preparando juntas, compartilhando risadas e preparando cartazes coloridos para o encontro. Ana parecia, aos poucos, mais confiante, e isso trazia um brilho especial aos olhos de Maria. No entanto, as incertezas em relação a Júlia estavam sempre lá, como uma correnteza silenciosa. No dia do encontro, Maria chegou ao parque com o coração batendo acelerado. O céu estava azul, refletindo a esperança que tentavam cultivar. Elas se posicionaram em um espaço cercado por árvores, onde algumas outras mães já estavam reunidas. O ambiente casual e acolhedor trouxe tranquilidade a Maria, e ao ver Ana interagindo com as outras crianças, um sentimento de alívio começou a surgir. As mães se juntaram em um círculo, e Maria se sentiu animada para compartilhar sua ideia. Enquanto falava, ela notou que muitas mulheres estavam tão ansiosas quanto ela. Lágrimas de alívio e os primeiros sorrisos surgiram ao perceberem que não eram as únicas enfrentando desafios semelhantes. As histórias de cada uma se entrelaçavam, formando uma rede de apoio onde sorrisos e lágrimas se misturavam. No entanto, enquanto conversavam, Maria sentiu seu celular vibrar novamente. Olhou rapidamente e viu que era Júlia mais uma vez. Está acontecendo uma coisa complicada, preciso que você venha agora. O coração de Maria disparou. O que seria tão urgente que poderia interromper aquele momento tão importante? Ela hesitou, olhando para Ana, que brincava alegremente com as crianças e parecia tão feliz ali. Um novo dilema surgia: deveria colocá-la em primeiro lugar, como sempre quis, ou deveria dar atenção a esse chamado que podia estar relacionado com o que viveram recentemente. Com um aperto no peito e o olhar fixo na filha, Maria murmurou: Ana, preciso de 1 minuto. Está tudo bem, mãe? A menina perguntou, notando a expressão preocupada de Maria. Sim, só 1 minutinho. Fique aqui com as outras mães, por favor. Maria afastou-se, sentindo que precisava resolver aquilo antes que se tornasse algo maior. Mas no fundo, um certo medo a acompanhava. E se a situação com Júlia estivesse ligada àquelas meninas na escola de Ana? Enquanto caminhava, seu coração pulsava rapidamente, cada passo carregado de ansiedade. Ela não sabia o que a esperava e o que essa conversa poderia significar para sua vida e para a filha. O que seria tão urgente assim?
Será que conseguiria enfrentar essa nova tempestade sem abalar a confiança que Ana começava a sentir? As respostas ficaram ao alcance, mas ainda assim, a incerteza pairava. Maria sabia que tinha que agir rapidamente para proteger aquele pedacinho de felicidade que havia encontrado. Maria caminhou rapidamente em direção a uma área mais isolada do parque, onde o barulho das crianças e das mães se dissipava. O som de seus próprios passos ecoava como um lembrete da urgência que sentia. A mensagem de Júlia pesava em sua mente. O que poderia ser tão sério que ela precisaria interromper aquele momento de felicidade? Ao atender a chamada, a voz de Júlia soou tensa e apressada. Maria, eu não sei como te dizer, mas é sobre a Ana. Tem algo acontecendo que eu preciso que você saiba. O estômago de Maria virou um nó. O que você está falando, Júlia? O que aconteceu com a minha filha? A ansiedade a envolvia como um cobertor pesado, e ela se esforçou para manter a calma. Ela está bem? Sim, ela está bem. Mas tem uma situação, algumas mães me contaram que as meninas da escola estão falando sobre algo que aconteceu no playground. Uma coisa muito grave, e Ana pode estar envolvida. Cada palavra de Júlia soava como um tambor batendo furiosamente em seu coração. Envolvida como? O que elas estão dizendo? Não sei todos os detalhes, mas parece que Ana e algumas outras crianças presenciaram um machucado feio em uma das crianças. E algumas meninas foram muito cruéis sobre a situação. Eu só acho que você deve saber. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. O medo invadiu seu peito. A imagem de Ana sendo alvo de cruel ironia e desdém a deixou angustiada. Ana, que tinha lutado tanto para se sentir incluída, agora poderia estar enfrentando algo destrutivo em sua infância. Eu estou indo para aí agora. A frase foi um sussurro, mas com determinação. Ela desligou o telefone e rapidamente voltou sua atenção para Ana. Mesmo à distância, pôde ver o sorriso iluminado da filha. A forma como ela brincava, com os cabelos ao vento e uma expressão de pura alegria, fez seu coração se apertar. Era impossível pensar que qualquer sombra poderia se abater sobre aquele momento. Ainda assim, a urgência da conversa com Júlia ressoava em sua mente. Maria respirou fundo, decidida a enfrentar qualquer coisa para proteger a filha. Mas como ela lidaria com o que estava prestes a descobrir? E se tudo que Ana tinha conquistado, essa confiança renovada, fosse desafiada por fofocas cruéis e maldosas? Logo, a mente de Maria foi tomada por imagens de sua própria infância, memórias de dizerem que ela era diferente, de ser excluída e de não ter o apoio que precisava. Era uma dor que ela não queria repetir na vida de Ana. Retornou então para o grupo, olhando para a filha e as outras crianças que corriam, sem preocupações. O momento parecia tão frágil, tão perfeito, e agora estava invadido pela possibilidade de um turbilhão emocional. Com um sorriso forçado, aproximou-se de Ana, que a avistou e acenou animada. Mãe! Você viu o que as outras crianças estão fazendo? Maria travou por um momento. Vi sim, mas, querida, precisamos conversar um pouco, tá bom? Ana percebeu a seriedade na voz da mãe. Aconteceu alguma coisa? Só o que posso chamar de um episódio que precisamos esclarecer. A expressão de Ana mudou, a inocência se esvaindo lentamente. Ela sentiu, seu olhar agora cheio de incertezas enquanto Maria a guiava para um lugar mais tranquilo. Agora, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, Maria estava prestes a descobrir o que realmente estava acontecendo. E enquanto isso, uma nova tempestade se aproximava. Poderia ela realmente proteger Ana dessa vez? Maria conduzia Ana para uma pequena área sob a sombra de um grande pé de árvore, onde as vozes das crianças ao redor se tornaram um murmúrio distante. O coração de Maria disparava a cada passo, a imagem de sua filha tão feliz, presa em um mundo de brincadeiras, parecia uma miragem agora. Mãe, o que aconteceu de verdade? A voz de Ana soou tímida, como se soubesse que algo estava errado. O olhar curioso e preocupado iluminava seu rostinho, e isso apertou ainda mais o coração de Maria. Eu recebi uma mensagem da Júlia, começou Maria, hesitando. Ela me contou que algumas meninas têm falado sobre um acidente que aconteceu na escola.
E que talvez você tenha visto. Ana franziu a testa, soltando um suspiro cansado. Eu vi. Eu vi sim, mas foi só um acidente. A Luísa caiu, e eu tentei ajudar. Ajudar como? Maria perguntou, se inclinando um pouco mais perto, desejando tirar aquele peso do coração da filha. Ela estava brincando na corda bamba e ela se machucou de verdade. Ana começou a falar devagar, como se cada palavra tivesse que se soltar com cuidado. Mas eu não fiz nada de errado, mãe. Eu fiquei com medo. As outras meninas foram mais com ela e eu só queria que aquilo parasse. Ao ouvir isso, Maria sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ana não estava machucada, mas a carga emocional já estava pesando sobre seus pequenos ombros. Querida, você não precisa se sentir assim. Acidentes acontecem, e você estava certa ao tentar ajudar. Mas Ana balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas que ameaçavam cair. Ainda assim, eu não consegui fazer nada. E as meninas estavam rindo. E se isso acontecer de novo? E se elas começarem a rir de mim também? Maria se agachou para ficar ao nível da filha, segurando suas mãos pequenas. Ana, escuta. Você sempre deve fazer o que achar certo, mesmo que os outros não façam. Se você estava tentando ajudar a Luísa, isso é o que importa. Um silêncio pairou entre elas, pesado e cheio de sentimentos não ditos. Maria percebeu que a confiança que Ana havia conquistado começava a se desvanecer, e toda a luta da filha para se encaixar estava agora exposta ao frio da crueldade infantil. A dor que Maria conhecia tão bem estava chegando novamente. Mas eu me sinto sozinha, mãe, Ana sussurrou, com a voz quase quebrada. E se elas começarem a me excluir de novo? Maria viu a insegurança nos olhos da filha e sentiu o desespero a inundar. Você não está sozinha, Ana. Nunca estará. Eu estou aqui com você. E sempre estarei, prometeu, apertando as mãos da filha com firmeza, tentando transmitir força. Nesse momento, o barulho no parque parecia mais distante, como uma memória embaçada, enquanto tudo o que importava era a conexão entre elas. Mas a batalha ainda estava longe de acabar. Enquanto Maria tentava confortar Ana, uma das mães se aproximou e, com um olhar preocupado, sussurrou, Maria, você ouviu o que as meninas disseram sobre a Luísa? Tem rumores muito pesados circulando. O coração de Maria disparou novamente, e sua mente se encheu de inquietação. Rumores pesados? O que mais estava por trás daquela história? Que rumores? Perguntou, a voz tremendo levemente. A mãe hesitou, olhando para Ana, que estava absorvendo tudo em silêncio. Com uma expressão grave, ela respondeu, sobre um bullying que pode ser muito mais sério do que você imagina, a escola não está levando isso a sério. Maria sentiu a adrenalina subir, o instinto protetor dentro dela gritando para agir. Como lutaria contra um fome de dor que parecia se espalhar? Com a cabeça cheia de perguntas e a responsabilidade de proteger não só sua filha, mas também as outras crianças, Maria sabia que o tempo estava se esgotando. A tempestade não era apenas uma possibilidade, estava bem ali, prestes a desabar. O que ela faria agora? Maria respirou fundo, buscando clareza em meio ao turbilhão de emoções. O que mais poderia estar acontecendo? Aquelas palavras, bullying e não está levando a sério, martelavam em sua mente como um tambor inquieto. A proteção de Ana e de Luísa não era só um desejo, era uma urgência que crescia como uma tempestade. Ela olhou para Ana, ainda sentada, com a expressão perdida entre a realidade e a ansiedade. Cada lágrima que escorregava pelo rosto da filha parecia um golpe nas esperanças que Maria tinha cultivado para a infância dela. Eu preciso entender como isso tudo começou, disse Maria, voz firme, mas com um leve tremor. Preciso saber o que está acontecendo com a Luísa e com as meninas. Você se lembra se alguém falou alguma coisa antes do acidente? Ana mordeu o lábio, parecendo revirar as memórias. Na verdade, sim. As meninas falavam que a Luísa não sabia brincar, que ela era desajeitada. Quando ela caiu, estavam rindo. E, eu fiquei com medo de ser a próxima. O coração de Maria apertou. Medo é complicado, querida.
Às vezes nos faz agir de maneiras que não queremos. Mas você não está sozinha. Nunca esteve. Ela sentiu que, para enfrentar o que vinha, precisaria de mais do que amor. Precisaria de coragem. A coragem que lhe faltou na infância, quando a tira da amizade foi cortada pela crueldade das palavras. A mulher que se aproximara estava ali ainda, observando atentamente. Maria, eu sei que isso parece pequeno, mas o comportamento infantil pode ter consequências grandes. É importante que você fale com a escola. As crianças precisam saber que o que estão fazendo tem peso. As palavras dessa outra mãe ecoaram em sua cabeça. Falar com a escola. Era um movimento complicado, mas necessário. Seria um grito ou uma sussurrada súplica? Como ela poderia argumentar sem criar mais insegurança para Ana? Não queria que a filha sentisse ainda mais a pressão de ser observada, mas, por outro lado, não poderia deixar que a situação permanecesse como estava. Você está certa, Maria murmurou, quase para si mesma, tentando se convencer. Vou fazer isso. Então olhou para Ana novamente e disse, vamos dar um passo de cada vez. Está tudo bem se você sentir vontade de esconder, mas eu estou aqui. E vamos encontrar um jeito de lidar com isso juntas. Ana assentiu, mas seu olhar ainda carregava incerteza. A pressão da situação não desaparecia. O que seria da amizade entre elas, com tantas dificuldades pela frente? O que Maria poderia fazer para proteger não apenas sua filha, mas também Luísa, que, ao que parecia, estava presa em um ciclo doloroso de bullying? Enquanto o parque febril de risos e gritos continuava à sua volta, Maria sentia que os olhos de todas as crianças agora brilhavam, como faróis, em direção a ela e sua filha. Alguma coisa tinha que mudar, e aquela pequena conversa sob a árvore se tornaria o primeiro ato dessa mudança. A pressão do momento parecia insuportável. Ela precisava tomar uma atitude, e rapidamente. Eu vou falar com a professora. Assim que voltarmos para casa, não quero esperar mais. As palavras saíram de sua boca como um comprometimento. Uma nova determinação preenchia seu ser. Precisava agir. Ana deu um leve sorriso, como se sentisse aquela força em sua mãe. Mas a pergunta que ficou no ar foi, será que ia ser suficiente? Com o sol já começando a se pôr, Maria se levantou, puxando Ana com um leve toque no braço. Vamos. Quando estavam prestes a sair, a expressão de Ana mudou subitamente. Mãe, e se elas não escutarem a gente? E se a escola não fizer nada? Maria hesitou, mas, ao olhar para os olhos ansiosos da filha, sabia que tinha que aproveitar aquele momento. Então teremos que fazer nossa voz ser ouvida. Ninguém deve passar pelo que a Luísa está passando, e nem você. Com essas palavras, elas começaram a caminhar em direção à escola, um novo dia à frente, trazendo mais perguntas do que certezas. O que Maria descobriria ao enfrentar não apenas os rumores, mas um sistema que a desafiava? E a batalha estaria apenas começando. Maria e Ana chegaram à escola com os corações acelerados e a cabeça cheia de perguntas. O sol já se punha, lançando uma luz dourada que parecia prometer esperança, mas a tensão no ar era inegável. Maria segurava a mão da filha firme, como se pudesse transmitir toda a força que precisava naquele momento. Ao atravessarem o portão da escola, Maria viu as outras crianças saindo, felizes e despreocupadas. O contraste com seu coração apertado era pesado. Eles passaram pelo pátio, onde grupos de crianças brincavam e riam, alheios à batalha que estava prestes a se desenrolar. Ana olhou para cima, em busca de um sorriso encorajador da mãe. Maria sabia que precisava fazer isso por ela e pela Luísa, mas a incerteza borbulhava em seu estômago. Ao chegarem à sala da diretora, Maria bateu na porta e entrou, puxando Ana para perto. A diretora, uma mulher de cabelos grisalhos e um olhar gentil, estava organizando papéis em sua mesa. Assim que viu Maria e Ana, um sorriso caloroso se formou em seus lábios, mas logo se transformou em uma expressão de preocupação quando percebeu o ar sério delas. Oi, Maria. O que aconteceu? Perguntou a diretora, notando a tensão no rosto de Ana. Com um nó na garganta, Maria começou a contar.
Na verdade, eu vim falar sobre um problema que minha filha está enfrentando na escola. É sobre a Luísa e sobre algumas meninas que têm sido cruéis. A diretora imediatamente ficou atenta, seus olhos se tornando focados. Cruéis como? Maria respirou fundo, espremendo a mão de Ana. Ana viu um acidente com Luísa no playground, e as outras meninas começaram a rir e fazer comentários maldosos sobre ela. Estamos preocupadas que isso possa afetar não só a Ana, mas Luísa também. Ana, que até então permanecia em silêncio, decidiu intervir. Eu só queria ajudar a Luísa quando ela caiu, mas agora as meninas falam coisas ruins, e eu estou com medo. Maria viu a dor nos olhos da filha e continuou, tentando transmitir a força que precisava. Nós precisamos que você intervenha. Esperamos que a escola possa criar um ambiente mais seguro. Não apenas para Ana, mas para todas as crianças. A diretora ouviu atentamente, seus olhos agora cheios de empatia. Obrigada por trazer isso à minha atenção, Maria. O bullying é um problema sério, e você e Ana estão absolutamente corretas. Vamos abordar isso imediatamente. É nossa responsabilidade garantir que a escola seja um lugar seguro para todos. Um sentimento de alívio começou a inundar o coração de Maria. Era um pequeno passo, mas parecia que estava nadando com uma maré de esperança. Posso também convocar uma reunião com os pais e as crianças envolvidas, continuou a diretora. Precisamos educar sobre empatia e respeito. E Ana, você pode e deve se sentir segura para sempre me contar se houver mais problemas. Estamos aqui para ajudar. Ana sorriu timidamente, aliviando um pouco do peso que estava sobre seus ombros. Maria percebeu que, naquele momento, algo estava mudando. Era uma nova dinâmica começando a surgir, e a força de suas vozes estava começando a ser ouvida. Enquanto se despediam da diretora, Maria e Ana saíram da sala com um sutil peso a menos. Elas caminharam juntas, cada uma sentindo que a batalha não havia terminado, mas a luz estava finalmente se acendendo no caminho. Obrigada, mãe, disse Ana, olhando para cima. Eu me sinto um pouco mais forte agora. É por isso que estamos juntas, meu amor. Nunca estamos sozinhas, e sempre encontraremos um jeito de enfrentar o que vier, respondeu Maria, segurando firme a mão da filha. Ao saírem da escola, o céu estava tingido de rosa e laranja, como se estivesse celebrando a bravura que mostraram ao enfrentar seus medos. Poderiam ainda haver desafios pela frente, mas finalmente elas estavam prontas para encarar qualquer tempestade juntas. Algum tempo depois, em casa, Maria colocou Ana para dormir, olhando a filha sonhar em paz. Com a mente ainda agitada, a mulher refletiu sobre o quanto havia mudado nos últimos meses. Cada desafio, cada lágrima, cada sorriso se entrelaçava em uma tapeçaria que a tornava mais forte e mais resiliente. Você é minha luz, Ana, sussurrou Maria, acariciando a cabecinha da filha. Um profundo amor preenchia seu peito, cheias de promessas de sempre lutar por elas. Os dias seguintes trouxeram mais encontros com as mães, uma rede de apoio que crescia dia após dia. Juntas, elas começaram a organizar palestras nas escolas, eventos de conscientização sobre bullying e empatia. A pequena feira que Maria havia sonhado se transformou em um evento maior, onde as crianças poderiam brincar e aprender em um ambiente acolhedor e seguro. Uma nova luz começava a brilhar sobre a vida delas. Maria se reinventou como mãe e mulher empreendedora, criando roupas que representavam força e união, e uma nova marca para as mulheres da comunidade. Em uma tarde ensolarada, enquanto trabalhava em sua última peça, Maria ouviu a risada de Ana do lado de fora. A felicidade que preenchia o ar era contagiante, e a alegria das crianças dançando no parque fez seu coração pulsar. Mas, em um momento de tranquilidade, Maria recebeu um e-mail da equipe jurídica do hospital. O caso havia sido encerrado. O processo contra ela havia sido retirado. O sentimento de alívio a envolveu. Finalmente, as sombras do passado estavam se dissipando, permitindo que um novo capítulo começasse. Maria olhou para Ana, agora radiante, cercada por amigos. O sorriso de sua filha era um testamento de suas conquistas. Elas haviam superado tanta coisa, e juntas se tornaram ainda mais fortes. O futuro estava à frente, cheio de possibilidades,
e enquanto Maria começava a desenhar novos sonhos, ela sabia, com certeza, que a coragem que tinha com Ana era inestimável e eterna. Agora era hora de viver e amar sem reservas. O ciclo de luta e superação que elas haviam traçado se intensificou, criando um futuro repleto de amor, força e união entre todas as mães e filhos da comunidade. E assim, aquele capítulo de desafios se fechou, enquanto elas se preparavam para as novas histórias que estavam prestes a se desenrolar. Maria entendeu que era na fraqueza que se encontrava a verdadeira força, na vulnerabilidade, um espírito indomável. Agora, mais do que nunca, Maria queria que você se juntasse a essa jornada. Inspire-se. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.